Fiquei tão animado quando minha família me deu uma festa de formatura. Mas, quando abri a caixa do bolo, estava escrito: "Parabéns, perdedor." Meus pais riram como se fosse uma piada. Eu não achei graça nenhuma. Levantei, peguei minhas coisas e fui embora, mas não antes de fazer o que precisava fazer. 3 semanas depois, eles me ligaram em pânico. Por quê? Pela primeira vez na minha vida, eu tinha acreditado que meus pais estavam orgulhosos de mim. Quando entrei na casa, ela estava toda decorada, com enfeites de verdade, fitas azuis e prateadas, uma faixa enorme de parabéns na sala de estar. Havia pessoas lá, vizinhos, parentes, até alguns colegas de trabalho do meu pai, e tinha comida de verdade, não só uma pizza fria jogada na mesa de última hora. Eu nunca tinha visto eles fazerem algo assim por mim antes por nada, pelo Jake. Sim, claro. Quando ele foi aceito na faculdade, eles fizeram uma baita festa, convidaram todos os amigos dele, até compraram um notebook novo de presente. Quando ele foi reprovado um ano depois, eles ainda agiram como se nada tivesse acontecido, nunca levantaram a voz para ele. Mas comigo? Nada, nenhum reconhecimento, nenhuma comemoração. Eu sempre fui o responsável. O que não precisava de atenção era isso que me diziam todos os dias. E mesmo assim, ali estava eu, numa casa decorada só para mim. Minha mãe me puxou para um abraço, sorrindo como se realmente quisesse dizer aquilo. "Estamos tão orgulhosos de você, querido", disse ela, com uma voz calorosa e carinhosa. "Isso é muito importante." Eu pisquei, nem sabia como reagir. Passei tantos anos engolindo a decepção de nunca ser suficiente para eles. E agora? Talvez as coisas estivessem mudando. Talvez eu finalmente tivesse feito algo de que eles pudessem se orgulhar. Meu pai me deu um tapinha nas costas, rindo. "Primeiro graduado da família, hein? Olha só você." Eu sorri, pela primeira vez na vida. Deixei-me acreditar que talvez eles finalmente estivessem me vendo, que eu não era só um detalhe esquecido. Vi meu irmão no canto da sala, rolando o celular, totalmente alheio a tudo. Típico, mas nem isso me incomodou. Não hoje. Hoje era o meu dia. Alguém me entregou uma bebida, fizeram um brinde, as pessoas me parabenizavam, sorriam, apertavam minha mão, perguntavam sobre meus planos. Eu estava nas nuvens. Então trouxeram o bolo. Era grande, bonito, caro, daqueles que se encomenda com antecedência numa confeitaria de verdade. Minha mãe o trouxe sorrindo, colocando na minha frente. Meu pai sorriu, acenando para ele. "Vai lá, dá uma olhada." Me inclinei, ainda sorrindo, ainda me sentindo leve, acreditando naquele momento. E então eu li as palavras: "Parabéns, perdedor." Meu estômago afundou tão rápido que parecia que eu tinha levado um soco. Por um segundo, pensei: não pode ser, deve ter algum engano. Então ouvi a risada. Começou com meu pai uma risadinha no início, depois uma gargalhada como se fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha visto. Minha mãe também riu, tentando esconder com a mão, como se aquilo não fosse tão ruim assim. E o Jake, ele estava praticamente morrendo de rir, curvado, segurando o estômago, sem conseguir respirar. "Ah, qual é?" meu pai disse, vendo minha cara. "É só uma piada." Jake sorriu, com aquele olhar debochado. "Maldito." "Ryan, não fica tão chocado. Vai", meu pai disse. "Você sabe que foi engraçado." Eu me senti um idiota, um completo idiota. É claro que nada daquilo era real. É claro que eles não estavam orgulhosos de mim. Por que estariam? Por que mudariam agora? Olhei ao redor da sala. Algumas pessoas pareciam desconfortáveis, trocando olhares, mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Ninguém. Engoli em seco, tentando conter a náusea que subia pela minha garganta. Me forcei a manter a compostura. Era uma piada. Era só isso que eu era para eles. Uma piada. Algo dentro de mim se firmou. Não era raiva, pelo menos não da forma como eles esperavam. Também não era tristeza. Era algo mais claro, mais afiado. Peguei o copo que estava na minha mão e, lentamente, o levantei. Deliberadamente. A sala ficou em silêncio. Todos me observavam, esperando ver como eu reagiria. Eu sorri. "Ao menos, obrigada", eu disse, minha voz suave, "por sempre serem exatamente quem eu pensei que vocês eram." As risadas cessaram. Por essa festa continuei, acenando em direção às decorações, ao bolo. Tanto esforço, tanto pensamento colocado nisso. Eu nunca vou esquecer. O silêncio cresceu.
Minha mãe se remexeu desconfortável. O sorriso do meu pai se desfez, quase imperceptível. E ao futuro completei, erguendo meu copo um pouco mais alto, porque finalmente aprendi exatamente como tratá-los, do jeito que sempre me trataram. Ninguém respondeu. Eu segurei seus olhares por mais um segundo, deixando a tensão crescer, deixando o desconforto se instalar. Então, bebi a bebida de uma vez. Coloquei o copo com cuidado na mesa, me virei em direção à porta, peguei minha bolsa e coloquei-a no ombro. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Jake estava me observando agora, o sorriso no rosto dele vacilava. Meu pai pigarreou. Ah, vamos, Ryan, não seja dramático, é só uma. Eu sorri. Ah, e mais uma coisa, mas vocês vão descobrir em breve. Então saí pela porta. Sem gritar, sem explodir, sem lágrimas. Apenas silêncio. Um silêncio denso e sufocante que me acompanhou enquanto eu ia embora. Eu não precisava ver os rostos deles para saber, a confusão já estava se instalando. Eles estavam tentando ignorar, tentando se convencer de que eu só estava sendo sensível, que eu ia superar, que eu ia voltar. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Mas fariam, em breve, eles iam saber. Eu nunca fui o filho que eles queriam. Esse sempre foi o Jake, desde que éramos crianças. Isso era óbvio, ele não podia errar. Ele era o filho de ouro, o favorito, aquele que fazia meus pais se iluminarem. Aquele que eles defendiam, protegiam, perdoavam. Aquele que teve segunda, terceira, quarta chances, não importava o quanto ele estragasse tudo. E eu era o que eles toleravam. Sempre me perguntei por quê. O que fazia dele mais merecedor do que eu? O que ele tinha que eu não tinha? Eu me esforçava. Tirava boas notas. Ficava longe de problemas. Fazia tudo certo. Mesmo assim, era a mim que eles ignoravam. Começou cedo. Eu tinha 6 anos. Ganhei uma prova de ortografia na escola. Voltei para casa radiante, segurando meu pequeno certificado, esperando que dissessem alguma coisa, qualquer coisa. Naquele mesmo dia, Jake rabiscou uns desenhos num pedaço de papel. Minha mãe se emocionou, colocou na geladeira e o chamou de meu pequeno artista. Meu pai bagunçou o cabelo dele e disse: "Esse tem talento de verdade." Estendi meu certificado, cheio de esperança. Meu pai olhou para ele, sem o menor entusiasmo. Ortografia? Isso nem é uma habilidade de verdade. Minha mãe sorriu, mas foi um sorriso distraído. Ah, querido, que legal, mas não se gabe, tá? Eu não estava me gabando. Eu só queria que eles me vissem. Quando fiz 10 anos, já tinha parado de tentar. Jake tinha problemas na escola? O professor era injusto. Jake quebrou algo em casa? Foi um acidente. Jake tirava notas ruins? Nem todo mundo é nerd como Ryan diziam. Se eu revirasse os olhos, era desrespeito. Se eu pedisse algo, era ingratidão. Quando Jake foi aceito na faculdade, fizeram uma baita festa. Quando eu passei, meu pai mal levantou os olhos do celular. Eu dizia para mim mesmo que não me importava. Não era como se eu precisasse da aprovação deles, né? Mas uma parte idiota dentro de mim ainda tinha esperança. Esperança de que talvez, se eu mantivesse a cabeça baixa, se eu trabalhasse duro, se eu provasse meu valor, um dia, eles me viriam. Um dia, eles ficariam orgulhosos. Aí veio a faculdade. Eu já sabia que não devia esperar ajuda para pagar a mensalidade. Nem pedi. Consegui uma bolsa, peguei empréstimos, trabalhei meio período para cobrir o que faltava. Jake, por outro lado, mal conseguiu terminar o ensino médio. Mesmo assim, quando entrou numa faculdade qualquer, meus pais ficaram radiantes. "Vamos te ajudar com o que precisar", minha mãe disse para ele. E ajudaram mesmo. Pagaram a mensalidade, compraram um carro, mandavam dinheiro todo mês. Jake passou o primeiro ano inteiro em festas, faltava às aulas, mal passava nas provas. No segundo ano, foi reprovado de vez. E meus pais? Nunca ficaram bravos. Nunca o culparam. Sentiram pena dele. "É muita pressão", minha mãe dizia, balançando a cabeça. "Acho que a gente cobrou demais dele." Eles entregaram tudo nas mãos dele. Mas o verdadeiro tapa na cara, o que realmente me quebrou por dentro, foi quando começaram a planejar a segunda chance dele. Encontraram outra faculdade, fizeram ligações, puxaram contatos para dar um jeito.
Disseram para ele que, dessa vez, seria diferente. Que ainda o apoiariam. Que pagariam o que fosse preciso. Iam garantir que ele tivesse um apartamento perto do campus. E aí, disseram que eu seria o fiador do contrato. Como se fosse óbvio. Como se fosse minha obrigação garantir que Jake tivesse onde morar enquanto ganhava mais uma chance. Você tem um bom crédito, meu pai disse. Não vai te custar nada. É só uma assinatura. Eu devia ter dito não. Mas não disse. Estava tão acostumado a fazer o que esperavam de mim, que as palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu pensar. Sim, tudo bem. Eles mal reagiram. Apenas presumiram que eu aceitaria, como sempre. Jake nem agradeceu. Nem sequer reconheceu o que eu estava fazendo por ele. E foi ali que eu percebi que isso nunca ia mudar. Não importava o que eu fizesse. Nunca seria suficiente para eles. Eu podia andar na lua e meu pai daria de ombros. Minha mãe sorriria com educação. E o Jake faria uma piada, dizendo que eu estava me esforçando demais. Não era que eles não me vissem. Era que eles não se importavam. E quando entrei naquela festa de formatura, e vi as decorações, e vi a faixa, e vi o sorriso da minha mãe, e o aperto de mão do meu pai, eu pensei, só por um segundo, talvez, dessa vez, seja diferente. Talvez, dessa vez, eles estivessem orgulhosos. E então, eles me deram aquele bolo. E riram. E foi aí que eu soube, eles nunca me respeitariam. Mas tudo bem. Porque depois daquela noite, eles nunca mais iriam me usar. Saí daquela casa, mas não antes de fazer uma última ligação. Não antes de fazer a única coisa que eles jamais imaginaram que eu fosse capaz. Não antes de garantir que, em 3 semanas, seriam eles me ligando. Desesperados. Implorando. Percebendo, finalmente, que me pressionaram demais. 3 semanas se passaram até que perceberam o que eu tinha feito. No começo, ignorei as ligações. Não por rancor bem, talvez um pouco, mas principalmente porque eu simplesmente não me importava mais. Passei anos correndo para atender a cada capricho deles, respondendo sempre que precisavam de alguma coisa, me esforçando para provar meu valor para gente que nunca ligou para mim de verdade. Então, quando as chamadas da Michi começaram a se acumular, quando minha mãe deixou recado atrás de recado na caixa postal, quando as mensagens do Jake passaram de WTF para "Você precisa resolver isso agora", eu só deixei lá, sem abrir, sem responder. Eu já sabia por que estavam ligando. E quanto mais eu ignorava, pior ficava. Minha mãe tentou a abordagem preocupada primeiro. "Querido, tem uma coisa estranha acontecendo com o apartamento do Jake. Você pode me ligar, por favor?" Depois veio a falsa confusão. "Ryan, você esqueceu alguma coisa no contrato? O proprietário ligou pro Jake dizendo que você não está mais listado como co-signatário." Aí começaram os recados furiosos do meu pai. "O que diabos você fez? Você deu sua palavra, precisa consertar isso. Me liga de volta, agora." E por fim, Jake. Sem fingimento, sem preocupação falsa, sem rodeios. Só raiva. "Você me ferrou, conserta isso agora." Sorri ao ler. 3 semanas antes, saí daquela festa com um único objetivo. Fui direto pro meu carro, peguei o telefone e liguei pro escritório do proprietário. Pedi oficialmente a remoção do meu nome do contrato de aluguel. Sem mim como fiador, o contrato do Jake não valia mais nada. E agora ele estava descobrindo isso da pior forma possível. Eles presumiram que era garantido. Afinal, eu já tinha concordado. E eu sempre fiz tudo o que esperavam. Nunca questionei. Nunca disse não. Nunca reagi. Eles achavam que eu ainda era esse cara. Mas não era mais. No momento em que vi aquele bolo, eu soube. Acabou. Acabou de ser o capacho deles. E agora, pela primeira vez na vida deles, estavam enfrentando consequências reais. E foi lindo. No 22º dia, finalmente atendi o telefone. Deixei tocar 2 vezes antes de pegar. Sentei-me, esperando a explosão. Não demorou. "O que diabos você fez?" Afastei o telefone do ouvido só um pouco, ouvindo ele despejar tudo de uma vez. "Você fez um compromisso. Você deu sua palavra. O aluguel do seu irmão está prestes a cair. Você precisa resolver isso agora." Não disse nada. Não discuti. Não expliquei. Deixei ele gritar, sem interrupções. Eventualmente,
Ele percebeu que eu não ia responder. Ficou em silêncio por um segundo. E aí veio aquele tom baixo, frio, calculado, o mesmo que ele sempre usava quando queria que eu me sentisse culpado. Você precisa ser homem e assumir responsabilidade. Quase ri. Responsabilidade? Onde estava esse discurso quando Jake foi reprovado na escola? Quando ele desperdiçou todo o dinheiro que vocês jogaram nele? Quando passou a vida inteira sendo carregado pelos outros? Com um suspiro, soltei o ar devagar. Então finalmente falei. Acho que não vou fazer isso. Do outro lado da linha, dava para sentir a descrença estalando no silêncio. O quê? Eu disse, repeti, calmo, firme, acho que não vou. O silêncio se arrastou, e então veio, como um raio quebrando tudo. Seu egoísta de merda. Desliguei. Ele ligou de volta na hora. Deixei tocar. Depois foi o Jake. Ignorei também. E então, minha mãe. Dessa vez, atendi. Porque eu já sabia como seria. Ela começou com a voz doce. Querido, a gente precisa conversar? Revirei os olhos, indiferente. A gente? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo difícil. Eu sei que você está chateado. Todos nós sabemos que a festa não foi como você queria. Ri com desprezo. É isso que estão chamando de festa? Ela ignorou o sarcasmo e seguiu. Mas isso é sério. Ryan, o futuro do seu irmão está em jogo. Quase gargalhei. Futuro dele? Quando foi que alguém se importou com o meu? Fui eu quem se matou para terminar a escola. Fui eu que trabalhei até cair de exaustão. Fui eu que me afundei em empréstimos. E onde eles estavam? Ah, apoiando o Jake. E agora? Agora querem que eu me sacrifique? De novo? Mantive a voz firme, controlada. Acho que o Jake vai ter que aprender alguma coisa por conta própria. Ela perdeu a paciência. Você sabe que ele não consegue fazer nada sozinho. Então parece um problema dele. Respondi seco. Ela tentou de novo, mais incisiva. É isso que a família faz. Não, e aí minha voz, enfim, deixou escapar toda a frustração. Isso é o que eu fiz por anos. E o que recebi em troca? Um bolo escrito parabéns, perdedor. Silêncio. O primeiro silêncio de verdade. Deixei ele ficar ali. Deixei ela absorver. Então falei, baixinho. E agora você tá começando a entender o tamanho do erro que cometeu. Ela prendeu a respiração. Foi só uma piada. Então é isso. Sorri. E desliguei. Fiquei encarando o telefone por um bom tempo. Esperando. Esperando talvez uma nova ligação. Mas nenhuma veio. Pela primeira vez na vida, eles não tinham nada a dizer. Porque sabiam. Sabiam que eu estava falando sério. Sabiam que tinham passado do limite. Mas o melhor de tudo, aquilo nem era o fim. Porque eles ainda não tinham percebido o quanto tinham estragado tudo. E logo estariam ligando de novo. Implorando. Porque eu não tinha só cancelado a coassinatura. Eu tinha me afastado de tudo aquilo. E sem mim, o garoto de ouro deles estava prestes a perder tudo. Eles não ligaram de novo por alguns dias. Não me surpreendi. Meu pai, com certeza, deve ter explodido, gritando que eu era um ingrato, uma decepção. Minha mãe, provavelmente, chorando que eu estava destruindo a família. E Jake, o Jake, fazendo birra, emburrado, porque pela primeira vez na vida, ele não estava conseguindo o que queria. Mas eu sabia que não tinha acabado. Ainda tinha uma última coisa que eles não tinham percebido. E quando percebessem, o pânico de verdade começaria. Não demorou. Numa sexta-noite, eu estava de boa, abrindo uma cerveja, curtindo um pouco de paz. Quando meu telefone tocou. Jake. Sorri. Deixei tocar. Ele ligou de novo. E de novo. Na quinta ligação, atendi. Deixei minha voz sair tranquila. Achei que já tínhamos terminado aqui. A voz dele veio alta, desesperada. O que diabos você fez? Tomei um gole bem devagar da minha cerveja. Cerveja? Seja mais específico. Falei. O dinheiro, Ryan, a mensalidade. Acabou, ele disse. Ah, lá estava. Sorri, porque essa era a parte que eles ainda não tinham descoberto. Veja, não foi só a coassinatura que eu cancelei. Foi tudo. Eu os ajudava financeiramente há anos. Pagava pequenas despesas, cobria pagamentos atrasados, emprestava dinheiro que nunca vi de volta.
E quando começaram a planejar a segunda tentativa do Jake na faculdade, sugeriram bem casualmente que eu ajudasse. Você tá indo bem agora, disse meu pai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você devia ajudar sua família. Eu não concordei, mas, como sempre, eles presumiram. Presumiram que eu entraria na linha, que eu faria o que sempre fiz. Então eu fiz a única coisa que eles nunca esperaram: cortei tudo. O depósito da mensalidade que esperavam? Nunca aconteceu. Os pagamentos que eu fazia no nome deles? Sumiram. A rede de segurança financeira que eu vinha sendo, mesmo sem perceber? Desapareceu. E agora eles estavam afundando. Jake já tinha perdido o apartamento. Agora, estava perdendo a segunda chance na faculdade. Porque sem meu dinheiro, sem minha ajuda, sem meu crédito, ele não tinha nada. E eu nunca me senti tão leve. Ryan, você não entende. Jake ainda reclamava no meu ouvido. A escola ligou. Disseram que o pagamento não foi feito. Eu não tenho o suficiente para cobrir isso. Tô prestes a perder minha vaga. Soltei um som baixo, tipo um puxa. Que droga. Silêncio. A voz dele ficou tensa, agressiva. Conserta isso. Eu ri, de verdade. Foi quase libertador. Incrível, mesmo depois de tudo, ele ainda achava que eu devia alguma coisa a ele. Você tá falando sério? Perguntei, balançando a cabeça. Você disse que ajudaria. Ele retrucou. Não corrigi. Você assumiu que eu ajudaria. Grande diferença. Ele gaguejou. Mas mamãe e papai disseram que... Eu os cortei. Interrompi. Tenho certeza que eles disseram um monte de coisas. Mas veja, eu não me importo com o que mamãe e papai disseram. Silêncio de novo. Aí, mais baixo, ele tentou outro caminho. Ryan, você sabe que essa é minha última chance. Ali estava. O desespero. A percepção real de que ele estava ferrado. Me recostei. Deixei a voz sair tranquila. Sei, sim. Ele engoliu seco. Então, você vai dar um jeito. Foi o que papai me disse quando esvaziou meu fundo de faculdade. Foi o que todos vocês diziam quando eu precisava de ajuda. Quando eu me virava, sozinho, tentando sobreviver sem apoio de ninguém. Agora vocês vão sentir o gostinho disso também. Jake finalmente explodiu. Você é um merda amargo. Tá fazendo isso só pra me punir. Não, minha voz saiu calma. Eu tô fazendo isso porque finalmente aprendi a te tratar do jeito que você sempre me tratou. Deixei isso penetrar. Aí desliguei. No dia seguinte, era minha mãe. Ela já estava chorando antes mesmo de eu dizer, alô. Ryan fungou. A gente precisa conversar? Suspirei. Não, mãe, a gente não precisa. O Jake vai perder a vaga. A voz dela estava grossa de tanto chorar. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ela respirou fundo. Você tá punindo todo mundo por causa de uma piada estúpida? Eu sorri. Não, mãe, eu só tô te tratando exatamente como você sempre me tratou. Ela engasgou, de leve. Como se, pela primeira vez, isso tivesse doído de verdade. E foi aí que eu percebi. Ela não tava ligando só por causa do Jake. Ela tava ligando por ela mesma. Porque agora, sem meu apoio financeiro, eles estavam afundando. Todas aquelas pequenas coisas que eu sempre cobria, todas as vezes que eu socorri eles, sem nem pensar. Agora que eu não estava mais lá, eles estavam sentindo tudo. Eles estavam realmente sentindo as consequências agora. Você tem que nos perdoar. Ela tentou. Nós somos uma família. Soltei um risinho seco, quase divertido. Engraçado, vocês só dizem isso quando precisam de alguma coisa. Ela hesitou. Ryan, por favor. Eu podia ouvir na voz dela agora. O pânico verdadeiro. Não era só a segunda tentativa do Jake na faculdade que tinha ido por água abaixo. Era todo o modo de vida deles. Porque eu fui embora. Porque eu não voltaria. Porque eles finalmente me empurraram longe demais. Deixei o silêncio pesar mais um pouco. Só mais um instante. Então, finalmente, falei. Eu não devo mais nada a vocês. Não mais. Minha voz era firme, definitiva. Pela última vez, desliguei. Nunca mais falei com eles depois disso. Eles tentaram, claro. As ligações continuaram por meses. Veio a culpa. Os pedidos de desculpas falsos. As tentativas de apelar para o último favor. Mas eu já tinha feito a minha escolha.
Pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesmo. Jake nunca mais voltou para a faculdade. O prazo do depósito passou. Ele perdeu a vaga. Meus pais não conseguiram levantar o dinheiro a tempo. E como já tinham queimado todos os recursos tentando bancar o projeto Jake, não havia um plano B. Ouvi de um parente distante que ele teve que voltar para casa, preso sob o mesmo teto que nossos pais. Um adulto formado em nada. Sem diploma. Sem emprego. Sem perspectivas de futuro. Poético, até. Por anos, eu fui o subestimado. O ignorado. O alvo das piadas. E agora? Agora eu era o que foi embora. E eles? Eles ficaram para trás.